Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo à edição segunda e última desta semana do programa Sociedade Aberta. A vida está mais cara, desde a alimentação, passando pelo gás que utilizamos para fazer as nossas refeições na cozinha, a gasolina também, a conta de luz aumentou e muito nos últimos dias. Há muita gente que está todos os dias a fazer as contas de como vai conseguir levar a vida. É isso que nós queremos fazer neste programa Sociedade Aberta, com a ajuda dos nossos convidados, apresentar soluções de como saber viver com esses aumentos do custo de vida. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Nelson Faria, ele é administrador financeiro, também é especialista na área da poupança e colunista num jornal da praça, um jornal online. E também conosco nós temos Eva Caldeira Marcos, ela é presidente da ADECO, jurista, já foi também deputada da Nação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos os dois por estarem aqui conosco. Nós é que agradecemos o convite. E você também pode participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714, agora mesmo pode fazer a sua inscrição. Também, se quiser, na nossa página no Facebook, pode deixar os seus comentários e vamos abrir a página daqui a pouco para lançar aqui para os nossos convidados e vão poder também comentar. Este programa é transmitido aqui na TCV Internacional e também através da rede social Facebook. É só procurar o Facebook da RTC e ver este programa agora mesmo. Como sempre, nós abrimos com música, nós temos o nosso cantinho musical da divulgação dos jovens artistas desta região do país e o nosso convidado ao longo desta semana é Rui César. E tá não apanhando as coisas e não dá milha. E hoje não decidi quebrar a rotina. Vida de vida que é cheia de monotonia. Hoje foi Arlequina e minha coringa. E tá não apanhando as coisas e não dá milha. E vai quebrar a rotina e vai para outro lugar. Vida de vida de monotonia igual. Hoje foi Arlequina e minha coringa. Que tal? Não diverti um bocote que a vida nem só seriedade. Se a coisa acontecer hoje, manhã não te volta à realidade. Botei-te eu a fazer e teu responsabilidade. Mas só um dia me relacei, descontraído a fazer parte. Este é o problema, amanhã não te resolveste. É um momento de felicidade que é easy nem só no fim do mês. Percebo a lucidez, medo, ansiedade, timidez. E pelo menos um vez já leva isto ser o resto. Dizer algo diferente, isto é de tudo gente. Acabou pensar direito, agir em modo muito imprudente. Senti teu prazer, raciota de sentimento. Mas entrega por inteiro, IVA 1000%. Desequilibrar que é para o chabo, equilíbrio. Boas vibrações, a ti te beijo, rejuvenescido. Aceitar para amanhã, boca sinta arrependida. É um convite, que tal não apanhar as coisas e não dá milha. E hoje não decidi quebrar a rotina. Vida de vida que é cheia de monotonia. Hoje foi Arlequina e minha coringa. E tá não apanhando as coisas e não dá milha. E vai quebrar a rotina e vai para outro lugar. Gira de vida da monotonia igual. Hoje vai Arlequina e minha coringa. Que tal? Um bocote de problema e nunca fui bom de matemática. Ver valor da X ou X sou a quem moda uns incógnitos. Este é aquele padrão da sociedade é te querer definir. Não apanhar nas cenas e não vai não abrir para infinito. Para aliviar stress, não viajar na maionese. Nem um destes entra só que coração é GPS. Então só te levar, que é vou te também pensar. Vou ter problema de pulmão, que é momento de te também sem ar. Sinto adrenalina, ter pela terapia. Ganha energia, momento serve terapia. Sem riqueza, dinheiro, luxúria e não joia. São conversas, são passeios contra e uns paranoia. E na meio de abuso, pessoas assim de ficar confuso. De pensar que nós é dois doidos, é ter falta de parafuso. Mas não te de ser humano, te evita que é postura de máquina. Se dizer que não tá mal, só respondes que é um gargalhado e não dá milha. E hoje não decidi quebrar a rotina. Vida de vida que é cheia de monotonia. Hoje foi Arlequina e minha coringa.
Que tal não apanhar as coisas e não dá milho? Vai quebrar a rotina e vai para outro lugar. Gira as vidas da monotonia igual. Hoje vai a Arlequina e me coringa. Que tal? Então não vi, ser do mundo e não vai me mapou. Felicidade é naquelas coisas simples. Móvel de modo avião não apanha voo. Só vou dar bom e não go, go, go. Que ninguém te também pode apanhar-nos. Go, 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 não te vai para longe. Um lugar a sós. Vista para melhor paisagem da minha vida. Te admirava o rosto. Que tal não apanhar as coisas e não dá milha. E hoje não decide quebrar a rotina. Fugir das vidas que é cheia de monotonia. Hoje minha Arlequina e boa coringa. Que tal não apanhar as coisas e não dá milha. E vai quebrar a rotina e vai para outro lugar. Fugir das vidas da monotonia igual. Hoje minha Arlequina e boa coringa. Acompanhamos este jovem Rui César aqui no programa Sociedade Aberta. Já sabe, se quiser também estar no nosso cantinho musical, é só entrar em contacto connosco, é procurar este programa nas redes sociais ou mesmo pode utilizar o nosso contacto telefónico. E também pode utilizar esse contacto para participar hoje. Hoje vamos falar do aumento de vida, quais as soluções que os nossos convidados vão apresentar aqui neste programa. Começamos então por si. Faria, portanto Nelson Faria, enquanto administrador financeiro, o homem que lida com a questão das finanças, nós podemos dizer assim, para nos explicar essa conjuntura que nós estamos a viver, né, a nível mundial. Nós temos essa crise energética a nível mundial, isso também tem repercussão aqui em Cabo Verde. Antes de mais, boa tarde aos telespectadores, agradecer o convite para falar deste tema atual e pertinente, que é o aumento do custo de vida. Como disse bem, é resultado de uma conjuntura mundial, adveniente da Covid-19, do aumento do preço das commodities, maiormente dos combustíveis, do preço do barril do crudo, mas também consequência do aumento de outros fatores, nomeadamente a questão de logística dos transportes, da questão também de alguma especulação na produção e distribuição de alguns bens e serviços e de alguma tensão ou algum conflito geopolítico mundial. Portanto, todo este contexto da Covid-19, juntamente com estes fatores que eu mencionei, causam o panorama que vivemos atualmente e nós, como parte do mundo, também, naturalmente, sofremos essas consequências e temos o aumento de custo de vida derivado desses fatores. Eva Marques, quando nós temos cidadãos, consumidores a queixar desses aumentos e a apontar o dedo ao governo de Cabo Verde, o cidadão tem razão em estar a fazer isso, observando para a situação que nós vivemos? Bom, a partir o cidadão tem sempre razão quando já não tem mais espaço quando já não consegue aceder a um bem fundamental, a um bem essencial para viver com dignidade, não é? Se tem limitações em relação a ter energia e com isso a refrigeração para os seus alimentos e com isso iluminação na sua casa e com isso acesso a meios de trabalho e de escola, com eletricidade, naturalmente se não consegue ter acesso a isso, tem razão em estar insatisfeito e tem razão em pedir respostas ao Estado, que supostamente deve sempre garantir bens essenciais ao consumidor. Não obstante, há várias condicionantes que nós temos que nos lembrar, não é? Que a questão do aumento dos preços, per se, não é diretamente responsabilizado a este governo local. É um fenómeno mundial. O aumento dos combustíveis, o aumento dos preços decorrentes desse aumento de combustíveis é mundial. No entanto, a ADECO e os consumidores fazem bem em esperar que o governo tenha as políticas que lhes possam dar aos consumidores uma almofada para terem acesso ao básico, ao elementar para sobreviverem com dignidade. Nós estamos a ter aumentos ao longo dos últimos tempos, segundo dados do INE, nos últimos 9 meses nós estamos a ter esses aumentos, agora mais abrupto, principalmente com o preço da eletricidade, mas no último ano
tivemos um aumento de 60% no custo do combustível. O gás, o gás que as pessoas fazem a sua refeição em casa. Ou seja, quando há esse aumento, tudo vai por arrastamento. E nós estamos a viver isso, né? Como é que os cidadãos podem interpretar e podem lidar com esses aumentos? Ou seja, no que compete aos cidadãos, nós temos que mudar de estilo de vida, absolutamente. Por exemplo, a energia deixou de ser algo com que podemos contar, garantido, para ser um luxo. Cada vez mais nós temos que entender a energia como um luxo que tem de ser consumida com muito cuidado. Nós todos. É algo que começa por mim lá em casa, pelo Nelson, pelo Odair. Nós todos agora temos que nos habituar e a mentalizar como tratar a energia. Os nossos jovens, menos eletrónicos, mais coisas saudáveis que não passam necessariamente dos eletrónicos. Brincar na rua, nadar, fazer as brincadeiras que fazíamos antes, em vez de das nossas crianças e jovens estarem totalmente dependentes na eletricidade. Em vez de tomar banho à noite, tomar banho durante o dia, né? Para não ter que acender a luz da casa de banho. Né? Também retirar sempre os carregadores das tomadas, consumir o mínimo possível dentro do que é necessário. Há aquela percentagem que é sempre necessária e lá o consumidor tem que contar com o governo para garantir aquele necessário. Mas nós, definitivamente, porque os preços só vão aumentar nos próximos anos, e com certeza que o Nelson também falará um pouco disso, porque o mundo aproveitou-se, e ainda bem, de forma louvável, aproveitou-se da situação de pandemia para repensar a sua política energética, que há muito tempo está para fazer a transição, e os países mais desenvolvidos aproveitaram e disseram: vamos fazer a transição agora para energias limpas, vamos fechar ao máximo as fábricas de carvão, as energias sujas, não é? Como se diz, vamos passar para um consumo mais ecológico, mais environmentally friendly. Isto está tudo muito bem. O problema é que isto vem com um custo enorme. Quando se fecham as fábricas de carvão e há menos consumo também do gás natural, vai haver mais consumo imediato neste momento, até as outras energias renováveis estarem disponíveis, vai haver mais consumo de eletricidade, mais procura de eletricidade, principalmente nos países desenvolvidos. Nós todos vamos pagar a fatura. Os países desenvolvidos conseguem pagar a fatura. Estive a ver que a Alemanha tem um plano de gastar 45,5 bilhões de euros em 18 anos para fazer a sua conversão para energias limpas. Isso dá para aí 2 bilhões por ano, não é? Podem pôr isso no orçamento deles. Cabo Verde não consegue. A maioria dos países africanos, os países pobres, não consegue. Então, nós acreditamos que Cabo Verde também deve dizer aos países ricos, às multinacionais, às organizações internacionais, quando computarem custos, computem os custos que os países pobres não conseguem pagar também. Vão fazer a transição e fazem muito bem, mas ponham nos custos que nós estamos a arcar com uma despesa que não conseguimos arcar. Vamos ouvir o Nelson Faria também sobre este aspecto de que isso está só a aumentar, as pessoas são obrigadas a pagar, e isso também que a Eva Marques nos disse, que as pessoas têm que saber, pronto, que isto vem a nível mundial. Apontem sempre o dedo localmente, mas isto é a consequência, é o mundo todo que está assim. É o mundo todo, e eu pego em 3 itens que a Eva indicou. O primeiro é da transição energética. Ela é necessária, é fundamental. Nós ainda temos a volta de 80% da nossa produção energética de eletricidade com os combustíveis fósseis, com o gasóleo. Ainda temos uma taxa incipiente de energia limpa, digamos assim, e ela é muito cara, e ainda muito cara. Portanto, ainda o custo de energia é realmente muito alto.
e a energia deve ser agora utilizada como um bem muito importante e caro, com custos elevados, que nós devemos também preservar e cuidar, ter racionalidade no consumo. Um outro aspecto é a questão da pandemia e o que provocou. A pandemia, numa fase inicial, falamos aqui há um ano mais ou menos, do aumento da poupança que se verificava na altura, porque as pessoas não saíam, não consumiam tanto naquele período. Com a vacinação, nós aqui, por exemplo, em Cabo Verde, com o aumento da taxa de vacinação, com a abertura, com o desconfinamento, a tendência do consumo aumentou. Contudo, muitas fábricas fecharam, muita produção foi terminada e não há uma retoma de produção na mesma velocidade que a demanda neste momento. Logo aí também há esse desfazamento entre procura e oferta, leva com que o aumento dos preços seja uma realidade em Cabo Verde e no mundo. Isso também aconteceu com os combustíveis. Durante a pandemia parou-se, reduziu-se a produção de combustíveis fósseis, porque não havia tanta demanda, e neste momento há retoma das economias e uma demanda também acentuada, muito larga nos combustíveis. Logo, isto provocou também, quando a procura é maior que a oferta, naturalmente a oferta abusa e o aumento dos preços dos combustíveis também explica-se por esse fenómeno. Logo aí, verificamos que isto não nos podia passar ao lado. Isso também teria de repercutir-se em nós e nós também temos de ter as nossas cautelas no uso racional da energia que dispomos. Quando nós falamos do uso racional, vamos pensar nas pessoas que temos, a questão pode estar a assistir-nos, né? Poupar em quê, exatamente? A Eva deu ali algumas soluções. O que mais que as pessoas podem fazer? Primeiro, eu digo que as pessoas devem ter lucidez do momento que vivemos. A tendência em procurar um culpado, e o primeiro culpado que nos aparece é o governo, não é? É genérica, mas não é justa. Não é justa, porque todos os governos do mundo neste momento lidam com um problema semelhante ao nosso. E até alguns países em situação pior que o nosso. Nós devemos aceitar o momento que vivemos. Trata-se de uma conjuntura, devemos ver de forma realista e otimista, porque certamente vai passar como outras crises também já se passaram. E é por um bom objetivo, é bom. E neste contexto, ter a perspectiva de que enfrentar as crises, ser resiliente, implica que eu tenho de conhecer o problema, saber estar com o problema, racionalizar e adaptar-me ao problema e depois sim aceitar paulatinamente que esta fase vai-se passando, porque vai passar com certeza, não será eterno. Mas a racionalidade de consumo, diria que ter essas noções de consumo familiar mais recatadas, mais adequadas ao momento, ter noção dos rendimentos que eu tenho e das possibilidades de consumo que eu tenho, mas, sobretudo, ter noção do que é essencial, do que é necessário e do que é prioritário. Esses 3 itens devem estar na cabeça de todos os consumidores e de todos os cidadãos. A DEC pode fazer alguma coisa junto do governo, junto com os cidadãos? Pode e deve, não é? Nós junto ao governo, para além do que temos feito, pressionar no sentido de que se salvaguarde aquele colchão de acesso essencial, não é? Que nós todos precisamos de acesso à energia para as coisas essenciais. Isto fazemos pressão nesse sentido. Também com o governo nós estamos abertos a fazer parcerias no sentido de educar os cidadãos para o consumo de energia, o consumo informado, o consumo educado. Esta seria uma boa altura, juntamente, por exemplo, através da televisão, passar pequenos spots para alertar as pessoas. Extraordinário. Mais livro, menos eletrónicos, por exemplo. À noite vamos ler um livro, é relaxante, é calmante, os miúdos precisam de ler e menos jogos, menos filmes, menos... Portanto, uma educação nesse sentido. E estamos dispostos a isso. Também diretamente com os cidadãos, trabalhar mais na educação do consumo de energia e não só, porque tem aquele efeito de bola de neve, o efeito tem um impacto nas nossas carteiras relativamente ao preço de tudo. Porque o preço de energia é um dos fatores principais e mais caros em Cabo Verde na produção e no preço final, não é? E lá
teremos aqui o Nelson, que é especialista na área de poupança, trabalhar mais as nossas poupanças, trabalhar mais em termos de saber que compras e que serviços são prioritários e quais deveremos começar a ponderar. Isto para quem tem o luxo de poder ponderar o que deve comprar e o que não deve comprar. Para muitos cabo-verdianos, a sair da pandemia, isto às vezes é um luxo. Exatamente. E nós temos muita gente hoje a querer participar neste programa. Eu vou ter que alertar os nossos telespectadores para utilizarem 1 minuto até 1 minuto e meio para colocarem as suas questões, as suas considerações. E temos uma primeira telespectadora em linha, Sr. Antônia Delgado. Boa tarde. Boa tarde, você está bom? Está bom, sim, senhora. As coisas de Cabo Verde sempre dão muito bem, você sabe? Então você tem 1 minuto e meio para expor você. Graças a Deus, e vocês? Nota direito, sim, senhora. Você pode avançar. Está som da televisão, senhora Antônia Delgado, e está por você questionamento, fazer você consideração. Baixa a televisão. Me anda fascinada, me tinha cartão, não tinha cartão a mim, não tem agradecer, mas vamos a ver também se os vecinos que podemos ver gente algum molesto na corte. Não te falar sobre aumento de custo de vida. Sobre a aumentação da luz, da água, de comida, tudo enquanto, acho que devia aumentar a comida, a água, a luz de baixo, porque o humano está a viver enfrentado desse momento ali. Esse momento nós, cabo-verdianos, está a viver que ter fora de chão. E que fomos barriga, porque o governo não está estudando a governo o que é governo, o que é povo e o que é pé de barriga. Não está a estudar pé de barriga todo dia, porque a Gregacina era campeonato de aumentar a comida, a água, a luz, tudo enquanto. Cabo-verdiano que tem juízo, ele também morre de fome, se não é jornalista. Coisa não vai bem. E a sociedade cabo-verdiana vê falta de justiça. Justiça na Cabo Verde muito perto, muito sarrado. Ninguém te pode falar, ninguém te pode exprimir verdade, porque é verdade, ninguém te gosta dele. Senhora Antônia. A verdade, se a gente tem raiva de mim. Pode ser que um jornalista pode ter raiva de mim, mas não te falar a verdade. Senhora Antônia, não te agradecer a vossa participação, já não anotar vossas considerações. Não te ouvir agora comentários da convidada. Está bem? Muito obrigado. Portanto, começamos então por si, Nelson Faria. Bom, agradecemos a intervenção da senhora Antônia a dizer o seguinte, efetivamente, e como aqui já dissemos, o custo é factual. O aumento das despesas familiares de consumo são elevadas com bens essenciais, bens de primeira necessidade. Mas, como já dissemos, também é um problema mundial que nós também acabamos por assimilar como parte deste mundo. É verdade que muita gente está a passar por mais dificuldades neste momento do que noutros tempos. É verdade que mesmo a camada da classe média, sobretudo a classe média baixa, também terá mais dificuldades, além da camada mais desfavorecida. E todos nós sofremos neste momento. Agora, é um sofrimento que nós temos de saber estar, saber gerir para depois ultrapassar, porque se não soubermos estar neste momento, realmente vamos passar um mau bocado. Mas dizer novamente, a conjuntura, o contexto que vivemos é mundial e não depende de nós, com um estalo de dedos, resolver e ultrapassá-lo. Não está de todo nas nossas mãos, simplesmente reduzir preços de bens essenciais, até porque nós produzimos relativamente pouco do que consumimos. Nós importamos grande parte daquilo que consumimos e o preço também dos bens importados aumentaram grandemente, logo nós também teremos de arcar com esses custos. E como disse agora a senhora Antônia Delgado, a população vai sofrer ainda mais, principalmente com esta pandemia, que muitas pessoas perderam o seu emprego, e ela referiu aqui, e ela até utilizou a expressão, muita gente vai passar fome. Certo. Sem dúvida, são momentos difíceis. Neste momento, foram durante todo o período pandémico, ainda não ultrapassamos a 100%, e vai continuar a ser, porque os preços a nível mundial vão aumentar ainda mais durante algum tempo. E a dona Antônia, naturalmente, que sente isso na pele.
os consumidores sentem isso na pele e preocupam-se. Vamos ver que soluções é que há. Soluções da parte de nós, consumidores, vamos diminuir o consumo de energia ao máximo que pudermos, dentro dos limites. Vamos ter que iluminar a casa, vamos ter que refrigerar os nossos alimentos, vamos ter que ter um pouco de entretenimento também, televisão, etc., para as crianças, mas muito mais limitado do que antes. Agora, isso é um luxo. O consumo também da maior parte das coisas que aumenta quando aumenta o custo de produção de energia, vai aumentar. E o que a Dona Antónia disse é verdade também, como bem dizes, é verdade que é um fenómeno mundial, não é algo que Cabo Verde pode impedir ou barrar, mas é algo que todos devemos trabalhar para garantir que durante esse tempo vai passar. É só enquanto estão a fazer a transição energética para formas de energia mais limpas, melhores para nós todos. Durante esse tempo, nós todos, os governos devem ter em conta, os cabo-verdianos devem ter em conta, sempre que aquilo que é essencial, como alimentação básica, nunca nos pode faltar. A saúde básica nunca nos pode faltar. E isso temos de trabalhar todos nesse sentido. E temos mais um telespectador em linha, agora o Sr. Manuel da Conceição, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde, Sr. jornalista. Hoje eu estou um pouco afónico, portanto vou tentar ser muito breve para poder dar o meu contributo e não deixar passar em branco um tema tão importante. Portanto, queria agradecer, portanto, as pessoas, intervenientes do painel. Realmente, nós sabemos que a pandemia já está a chegar no fim, apesar de que, devido ao reinício do turismo, ao recomeçar do turismo, nós temos pessoas que entram cá, o turista, não é? E nós sabemos que pode haver alguma fuga da documentação. E nós queremos ter certeza que não existe essa situação, que é uma situação muito periclitante, não é? Nós queremos que isso passe, levando em conta, já estamos fartos de pôr máscara. Eu já não consigo pôr máscara, eu estou com vontade que podemos retiradas da circulação, levando em conta que estamos com cerca de 20 a 30 pessoas infectadas. E também, até o fim do mês, pensamos que isso irá ter menos pessoas infectadas e, para isso, nós temos que falar com as pessoas, fazer com que tenham consciência e que peguem daquilo que é ou que são as normas sanitárias, de maneira a evitar que haja mais infecções, levando em conta que nós estamos já no fim. Portanto, eu queria dar os parabéns ao Nelson Faria da Conceição, portanto, por sinal, o meu sobrinho, e a outra senhora, portanto, a Carolina Marques, não é? Duas pessoas que dispensam comentários, estão à vontade nesse tema. É pena que neste momento estou afónico, não estou conseguindo falar bem, e eu estou a sentir que estou mesmo com a necessidade de descansar. E então vou ficar por aqui, e dizer aos interventores que façam todos os possíveis de passar a mensagem clara para que as pessoas, principalmente da ilha de Santiago, as quatro zonas que estão com problema ainda de valores abaixo do índice desejado, para que nós tenhamos já no Natal um Natal com paz, com Deus conosco e com tudo a correr da melhor maneira. Obrigado. Também nós agradecemos a participação do Sr. Manuel da Conceição. Sim, Sr. Nelson, pode avançar. Permita-me fazer uma ressalva, agradecer a intervenção e dizer o seguinte: a pandemia ainda não passou. A pandemia não passou. E nós estamos a ver o exemplo disso na Europa, não é? Exatamente. É o continente onde veio a maior parte dos nossos turistas. Portanto, estando a pandemia ainda ativa e com países com taxas de vacinação elevada, nós temos uma taxa de vacinação elevada, ainda bem, que nos permite hoje ter o controle da pandemia.
mas não é de todo também linear dizer que estamos a ultrapassar a pandemia. A pandemia ainda vai soluçar, está a soluçar nos países também vacinados e ainda certamente poderá acontecer também connosco. E com isto a economia. Portanto, a retoma económica não é linear que aconteça como queremos. Já no próximo ano termos o milhão de turistas que almejamos e nos anos seguintes continuar a crescer a 5, 6 ou 7%. Não é líquido que isso vai acontecer. Portanto, estamos ainda num tempo de incertezas. Estamos ainda num tempo de soluços, quer do controle da pandemia, quer do controle económico, que nos pode permitir ter outras perspectivas relativamente aos nossos recursos e às possibilidades de consumo. Eva Marques, essa vontade que as pessoas têm de tirar a máscara, nós todos temos, eu acredito que todos, ninguém gosta de ficar com a máscara, mas é por uma necessidade. As pessoas devem ir com calma, não é? Ainda neste fim de semana nós tivemos a oportunidade de ver um grande evento de um grupo de carnaval e muitas pessoas ali. Eu vi as imagens na televisão, muita gente ali. Nós até tivemos hoje aqui a comentar isso, que é uma situação que as pessoas, sim, vamos abrir, vamos começar a fazer para a nossa economia, isto tem a ver com o nosso estilo de vida, sim senhor, mas é necessário ter calma, isto na sequência do que disse o Sr. Manuel da Conceição. Exato. A pandemia foi muito interessante, porque veio contra muitos dos nossos impulsos e instintos, como a respiração. Para nós o ar é de graça e de repente já tínhamos esta limitação relativamente a algo que nós sempre tomamos como garantido, respirar livremente sem nada. No entanto, ao mesmo tempo, nós sabíamos que a pandemia não vinha para ficar, que veio, felizmente, foi trabalhado um antídoto, uma cura. Estamos praticamente quase todos vacinados, principalmente aqui na nossa ilha, uma taxa de quase... O Sr. Manuel da Conceição disse para vocês falarem para as pessoas que estão no interior da Ilha de Santiago. Exato. Há muita gente que não quer ainda tomar a sua... Vamos desmistificar a questão da vacina. A vacina é importante, a vacina salva-nos. Quem já se vacinou raramente teve consequências fatais quando foi novamente infectada, quando foi. Ou seja, a vacina salva a tua vida e as dos que tu queres. Vamos vacinar, todos nós, todas as ilhas de Cabo Verde, lá onde ainda estamos com algum pé atrás, vamos fazê-lo, se não por nós, por aqueles que nós amamos, vamos nos vacinar, porque vai passar a pandemia, nós nos vacinando todos, e é por isso, por exemplo, aqui na ilha já pode haver mais um relaxamento, a maioria já se sente que se vacinou. É claro que é preciso ir com calma, porque vai passar, vamos ultrapassar isso, mas entretanto vacinemo-nos. E quando há aglomeração para utilizar máscara? Vamos utilizar a máscara enquanto podemos, já não falta muito. Temos um telespectador em linha, eu queria lançar um outro tópico aqui, mas temos um telespectador. Vamos ao encontro desse telespectador, é o Sr. Luís Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários e também se tiver alguma pergunta. Antes de fazer neste comentário, muito bem da senhora da DEC, que a senhora da DEC está a dizer que a DEC está atenta, que a gente está a governo para resolver muitos problemas. Relacionado àquelas famílias mais pobres, nunca a DEC está a conseguir resolver esses problemas, porque para a DEC resolver esses problemas, a família tem que ser o sócio da DEC. Muitas vezes é que tem dinheiro para comprar um pão, canta mais para pagar o ser o sócio. Por exemplo, tudo enquanto estás a ver, muitas mercearias que tu usar isso, lugar de vir, por exemplo, um exemplo, onde já estão pesquisas, já estão pesquisas sobre isso, você tinha um lugar com um olho sem, tu dá um exemplo, um olho sem escudo, ou 115, ou 120, quer dizer, tu com descontrole, onde é que a DEC devia controlar o equilíbrio. Gás, também já pesquisa gás estás a ver, não te pesa um gás te dá um peso, não te pesa outro te dá outro. Então, tive de comprar na Shell para pesar, para espiar se é dona de casa, só te fazer muita gente tem dona de casa poder usar. Não, gasta um peso, gasta outro, quer ser ou Shell, e na qual cita que tipo de gasto. E isso, onde é que até poder jogar. Relacionado à energia. A energia, é claro que a energia está corta por motivo de combustível. Estou falando na mundial. Mas tem uma coisa importante, se você não tem chover, nunca para ficar isso. Não podia ter chover onde vinha, onde é que não usa pouca energia,
Só que eles vão ter de estragar o governo, não tem que poder no governo, ela está entrando no governo. O governo podia ter um técnico para manutenção dos ventoinhos, onde notosamente combustível para baixar a energia. Mas isso não está acontecer, algo que a DEC podia estar acontecerá. E também, os títulos de tudo enquanto recebi, falta uma coisa essencial que agora nenhum dos outros que mencionar. Devia ter um aumento de salário. Com o aumento de salário, quando o aumento de salário, acabou de subir algo, modo de legislação, é o equilíbrio para a boca de sentir porque o salário está maior. Isso também é na altura que vocês têm que contradizer ao governo. Não tem que contradizer ao governo. Você não é tem que ser direto. Que só tiver um aumento de salário, botar aumentar algo, ou fica também sentido. Era que quer a opinião, porque eu tinha que ponderar isso. Senhora da DEC, não estou aproveitando de você, aquela pessoa mais pobre que pode ser o sócio do ADEC, só que está conduzindo sobre esse programa. Minha opinião. Obrigado. Está bem, nós agradecemos a sua participação. Luís Gomes, um telespectador a partir de São Vicente. Eva Marques. Senhor Luís Gomes, obrigada pela sua intervenção e toda a questão que você tem é fundamental. E mais a gente dizer ali, tem gente que queria assim que te pode dar o privilégio de pensar o que é que se pode comprar, o que é que se pode comprar, maneira que se bem gerir a economia, porque é que na condição. Pessoal ainda não está numa pandemia, eu perder trabalho, eu tenho bastantes dificuldades, quem quer perder trabalho, reduzir seus rendimentos e todo dia está estão. E quando você tem lá um aumento nas coisas que você pode viver sem isso, mas nem vou te fazer, que tem espaço. Por isso, Sr. Luís, vocês questão é extremamente importante. Você tem ali outra questão também relativamente à ADEC. Tem pessoas que têm perguntado. A ADEC é uma associação de pessoas civis. É de mim, de Nelson ou da se ele quiser ser sócio. Você também, Sr. Luís. E nós lhe juntar, não é? Nós constituímos a associação, na cartórica, moda tem associação para tudo coisa. A ADEC não é uma entidade, moda é IGAI, moda é ARM, moda é governo, é institucional, estadual, que recursos do Estado. Nós não gerimos dinheiro que cotas de sócios. É que a gente paga a renda, que a gente paga nos trabalhadores lá que tem de telefone, que está a fazer que os programas de televisão que a gente paga a maioria voluntária. É nós sócios. Nelson me sempre fazer programas de graça para a DECO. Nós nunca tem nenhum poder institucional de aplicar sanção. Tem quem te dizer o que é a DECO de fazer. Nós, a única coisa que não pode fazer, modo a gente dizer hoje no programa, é dizer não te defender consumidor. E não te vai no governo, não te dizer. Não vai na ARM, não dizer. Mas eu tenho que preocupar com consumidores. Mas eu tenho que garantir que aquele básico consumidores têm. Relativamente à questão de sem escudo, como associação não deve viver de cota de sócios. Aquele sem escudo, que é mínimo que pessoas podem dar, ele é fundamental para a gente pagar aquele funcionário que está lá na DEC. É que está lá a fazer os programas de rádio, de televisão, não tem cameraman, não tem jornalista, não tem advogados, é que está a falar com pessoas e te reencaminha esses problemas, sem nenhum poder, não que tem que os poderes sancionatórios, fiscalizadores, fiscalizar tanto é que é uma garrafa de gás, tanto é que ele te pesar, ou sanções para estabelecimentos, não que tem muita coisa que não te fazer, é não te denunciar no nosso programa. Não há não te denunciar sempre. Televisão, rádio, internet, não te vai no governo, não te dizer, estou-te a dizer isso, estou-te a dizer aquele outro. Denunciar, nunca tem nenhum poder mais do que isso. Mas também, por isso não te mexer de aquele cota. E ele é um dever de tudo, sócio, pagar pelo menos aquele sem escudo de cota ou mais que tem capacidade. No entanto, no estatuto também está a dizer que quem tem capacidade de pagar aquele sem escudo, pode dar-lhe de outra forma, pode fazer trabalho voluntário. Pode ajudar a DEC em alguma coisa, trabalhar na folhetos, trabalhar naqueles conteúdos informáticos, estar lá para colher algum cliente, tudo de forma, gente, sócios é bem-vindo. Quem pode realmente pagar aquele sem escudo por mês,
e que ele sem escudo, moda não dizer, Luís, que ele sem escudo te rende muita coisa. Não tem diversos programas de rádio, não tem programa de televisão. É não te acreditar que Luís já fica esclarecido e temos mais um telespectador em linha. É o Sr. António Ramos, da Corda, em Santo Antão. Boa tarde. Boa tarde, senhor aí, como está? Tudo bem, e o senhor? Tá bom, obrigado. Pode avançar. Assim. Eu podia dar um pouco de esclarecimento, porque não consegui entender esse tema sobre custo de vida, não é? Custo de vida e para apresentar algumas soluções, e dar algumas dicas, né? Que é para pessoas melhorar a sua vida, que mesmo que já aumente. Ok. Assim, minha opinião, assim, logo com o custo de vida, não é? Aí também, que nós falamos sobre aumento de combustível também, é que realmente que, bom, nós temos saber que na Cabo Verde, até acima da Neva Caldeira, lá para lá, que alguns países também estão a suportar esse problema de quanto combustível e subir. Então, Cabo Verde não saber que realmente nós somos um país que, praticamente, quer dizer, não dê recursos, não dê nada. Então, quando está a subir combustível, há custos de vida, sim. Agora, isso também não tem cada aumento que a pessoa está a pedir um aumento de preço, etc. Mas também, bom, na minha opinião, não saber qual é a situação que Cabo Verde enfrentar sobre a pandemia, que não foi fácil mesmo o governo, falar que não foi fácil e até ainda que não é fácil para resolver esse problema. Então, o que não te apoia é que não deve, quando não deve economizar também no nosso dia a dia, porque de fato que tem pessoas a reclamar de maneira, mas também não tem que tentar economizar, quer dizer, economizar, quer dizer assim, de não estudar com isso, agora lá estou a falar, vai ser bastante, porque realmente no estudo tem que quer dizer, suportar tudo, mas o que é que nós fazer? Não poder gastar tudo e pronto, quando o governo puder também dar um momento, bom, que lá não é outra coisa, não espera ver, mas também eu tenho que reparar qual é a situação que está nesse momento, né? Essa que é a minha opinião, muito pouco. Está bem, Sr. António. Nós também, sim, senhor. Não te agradecer a participação. Muito obrigado. Está bom, senhor daí, está bom, obrigado. Muito obrigado, pronto. Nelson faria um breve comentário do que disse aqui. Eu antes queria retomar o comentário do Luís, agradecendo que as observações que ele fez, pertinentes, porque de facto vivemos num país onde grande parte da população ainda tem rendimentos baixos, ou médio baixos, e muitos terão dificuldades em suportar este momento de crise, não terão, eventualmente, recursos para os necessários. Quanto mais para a poupança, daí o pedido de racionalização. Aí também entra uma coisa muito importante que aconteceu no início da pandemia, a solidariedade, a partilha. Nós temos que ter esta cultura neste momento. É um momento que vai exigir solidariedade e partilha. Vai exigir, sim, juntarmos-nos todos para ajudar quem mais precisa. Porque este momento também é de solidariedade. Vai exigir isso. E nós todos temos que ter essa disponibilidade, sobretudo para as classes menos favorecidas, mais desprovidas de rendimento. Um outro segundo comentário que ele colocou, que é relativamente ao aumento de salário. Eu vou perguntar, eu devolvo a pergunta dizendo o seguinte: pagar como? Eu posso dizer, eu vou-te aumentar 10% de salário. Se eu não tenho dinheiro para pagar, pagarei como esses 10%? O governo perdeu receitas durante este tempo. As empresas perderam receitas durante este tempo porque deixaram de elaborar. Logo, não tem disponibilidade para fazer face a qualquer aumento. A mim preocupa mais a possibilidade de aumento de impostos, que é o que poderá ocorrer porque o Estado precisa de receitas para o essencial das suas necessidades no próximo ano. Logo, sim, a questão das receitas do Estado, que vai ser traduzida em aumento de impostos, é o que me preocupa mais neste momento. Mas mais do que isso, eu, do Governo, eu não digo que tem de ter aumento de salário neste momento, porque eu compreendo de todo que não haja aumento de salário neste momento. Não há como fazê-lo. Agora, eu quero é que o Governo... Eu quero é que o Governo não me aumente o IVA para inflacionar ainda mais o que já está inflacionado neste momento.
Esta é a minha vontade enquanto cidadão, enquanto consumidor. Não quero mais inflação em cima da inflação que já verificamos neste momento. Outros impostos. E um outro aspecto, eu quero um governo também que lidere este processo, que dê exemplos e que tenha empatia com os cidadãos, nomeadamente no governo e na governação, dê exemplos claros e concretos que a população não possa, para que a população possa respeitar e seguir o governo enquanto no Orçamento de entidade Estado, máxima. segundo informações que nós já tivemos acesso, pelo menos os ministros vão ter que fazer viagens essenciais no próximo ano e só viagens na classe económica. É um dos exemplos. Esse é um exemplo, mas não é novo. Já vem da antiguidade e o que é que acha linearmente. O que é que acha que poderia ser mais? Eu acho que o governo poderia ser remodelado e ajustado à realidade do país e ao contexto. Cortar em números de ministros? Sim. Eva Marques partilha desta ideia também? Sem dúvida. Cortar em números. Aproveitar a saída do Ministro do Mar e mexer no governo agora? Podia ser algo para dar exemplo para as famílias, para as pessoas também, como podem cortar? Acredito que sim. Tendo em conta, no entanto, que a concentração de pastas tem de ser bem trabalhada, porque há pastas fundamentais, extremamente complexas, e essas não se deve meter tudo no mesmo buraco e depois não se dar conta do recado. Portanto, mas um trabalho de eficácia eu recomendava. Então vamos agora neste programa também acompanhar uma declaração do vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Ele é que garantiu algumas medidas que o governo está a tomar para fazer face a esses aumentos dos preços. Nomeadamente a tarifa social para a energia e água. Nós, em relação à energia, hoje, para as famílias que estão no cadastro social único, classe 1 e 2, nós vamos até 50% em termos de cobertura da sua fatura energética. Em relação à água, vamos até 30%. Reduzimos o IVA de 15% para 8% para a água e para a energia. E vamos continuar a trabalhar as medidas adicionais por forma que possamos ter aqui um alívio. Esta é a abordagem do Governo. É óbvio que não podemos reduzir a zero esse impacto, mas temos a preocupação de evitar que haja um forte aumento, um forte impacto sobre o rendimento das famílias e sobre as condições de vida das famílias. O Governo, lá onde for possível, até onde for possível, o Governo tudo fará para que isso aconteça. Isto é que o Governo vai pedir na discussão do Orçamento Geral do Estado? Nós vamos apresentar uma proposta de orçamento com uma intervenção muito forte nas áreas da saúde pública, na área da segurança sanitária, nas áreas económicas, mas também na área social. É um orçamento inclusivo, um orçamento que olha para as famílias mais pobres, que olha para a retoma económica e que olha para o futuro da economia cabo-verdiana, porque também temos de ter um quadro económico cada vez mais estável, mais equilibrado, para podermos atrair cada vez mais o investimento direto estrangeiro e o investimento de privados para acelerar a dinâmica de crescimento da nossa economia. É o programa Sociedade Aberta, hoje com a ajuda dos nossos convidados. Estamos aqui a tentar apresentar algumas soluções de minimizar esses efeitos dos aumentos que nós estamos a ter aqui em Cabo Verde, que é o reflexo a nível mundial que está a acontecer aqui. Nós todos estamos a viver isso no dia a dia. Eva Caldeira Marques, nós acompanhamos agora o vice-primeiro-ministro a dizer algumas medidas que o governo está a tomar para minimizar esses efeitos. Eu gostaria de ouvir um comentário seu, enquanto presidente da ADECO, se essas medidas mesmo serão eficazes e vão mesmo ajudar as famílias. Por exemplo, uma diminuição da taxa de tributação é sempre bem-vinda neste momento. Nós entendemos que em momentos em que as famílias estão mais folgadas, um aumento da taxa de tributação pode levar a mais dinheiro para se construírem hospitais, escolas, mas neste momento, provavelmente com um orçamento restrito, rendimentos familiares muito baixos, a diminuição de tributação é sempre bem-vinda. Portanto, nesse aspecto já é bom. Agora, se é suficiente, não me parece, uma vez que o impacto na economia também vai ser grande. Portanto, garantir primeiro que não se aumenta a tributação fiscal é fundamental, porque já vai existir, com o aumento dos preços a nível mundial, um efeito nefasto na nossa economia. Nelson Faria também. Bom, a linha deve ser esta, de tentar acautelar que as camadas menos favorecidas sofram. E a questão da tarifa social única
para proteger as famílias menos favorecidas é bem-vinda. Assim como já disse, verificar até onde poder-se-á ajustar o preço da eletricidade nos impostos que também incorpora e nas taxas que incorpora sobre as famílias, nomeadamente o IVA, porque dizer que vamos reduzir o IVA da eletricidade de 15% agora para 7%, em 7%, e no próximo ano aumentar o IVA 2% é a mesma coisa que de dar com uma mão e tirar com a outra a todos os consumidores. Portanto, de nada servirá. É preciso fazer um conjunto de medidas de forma holística e sistémica, quer sobre a energia, quer sobre os tributos existentes à volta dos bens petrolíferos, à volta do petróleo, e ver onde é que se pode atenuar ou mitigar a situação de crise e inflação que vivemos, querendo aumentar o IVA, naturalmente, porque se permitir que este aumento que temos hoje, acrescido do aumento do IVA e de outros impostos, não será nefasto somente para as camadas desfavorecidas, será nefasto também para a classe média de Cabo Verde, e não digo não só a classe média baixa, a classe média também sofrerá consequências consideráveis com isto. Mas, volto a dizer, para mim, o grande exemplo do Governo deveria ser nas medidas do Governo e da governação relativamente à empatia que mostra com a circunstância que vivemos e alguns exemplos concretos, aqueles que as pessoas veem e identificam-se. Sim, este Governo é responsável, está a ajustar a sua governação ao momento e eu vou, sim, segui-lo e respeitá-lo por isso. Porque um conjunto de medidas desenquadradas do contexto que vivemos, um conjunto de ações desenquadradas do contexto que vivemos, vai provocar exatamente o efeito contrário. As pessoas vão identificar o Governo como o culpado da situação, o que não se pretende. É esta recomendação que eu deixo para o Governo. Temos alguns telespectadores também na nossa rede social também a deixar muitos questionamentos. Vamos tentar ver se nós conseguimos chegar lá. Mas temos um telespectador, é o Paulo Pires, de São Filipe, na Ilha do Fogo, em linha. Olá, boa noite. Boa noite. Pode estar à vontade, está bem? Tem direito a 1 minuto e meio para fazer a sua explanação. Tá bem, boa noite, Odair. Boa noite, Nelson Faria. Boa noite, Eva Caldeira Marques. Nesse momento, tudo coisa fica... me desculpa na Covid. Um mês na Cabo Verde inteiro tinha um empresário na casa comercial. Hoje, tudo está subido conforme e credo. Nesse momento, o saco de cimento quase fica minúsculo. Falta 40 escudos. Tudo está subido conforme e credo. Instituições reguladoras na Cabo Verde não devem estar servir. Faz vida e persegue pessoas, mas nada, paga multa e ganhar, e tudo é a mesma coisa. Tudo não deve estar servir para a população cabo-verdiana. A única coisa que eu dizer é aumento de taxista, o resto está servir todo dia que mais. Sr. Paulo Pires tem que cortar, você tem que tirar som da televisão, senão de ficar a repetir, nunca te consegui perceber direito. Eu tenho que baixar som de televisão. Já terminou? Já assisti a televisão. Pode concluir, por favor. Nunca perceber, mas não estou conseguindo batear também um bocadinho a situação de casa de consumidor. Mas é que esse governo de Cabo Verde, ele passou Vicente, praia e sal, nunca teve ninguém para defender o consumidor. Ninguém que defende o consumidor nacional. É uma associação que de praia são sempre e sal. Sal de Santana, mas que hoje pode ser na área ciberatelar para defender. Está bem, Sr. Paulo Pires. Não te agradecer a participação. Muito obrigado.
Tá. Vou começar por si, Eva Marques. Sim, e eu agradeço imenso, Sr. Paulo Pires. Por acaso, nós gostaríamos muito de ter representação na Ilha do Fogo e vamos agora, neste momento, fazer-lhe o convite. Está interessado em trabalhar connosco na Ilha do Fogo? Temos o contacto dele, depois no final pode ser contactado. Vamos trocar os contactos, a ver se aceita o convite de trabalhar connosco para estarmos também representados na Ilha do Fogo. Temos muita vontade de representar os cabo-verdianos de norte a sul. Como eu já disse, precisamos de voluntários. Trabalhamos maioritariamente com voluntários, porque não temos os recursos financeiros. Ele disse uma coisa também, que a regulação aqui em Cabo Verde não funciona. Foi basicamente o que ele disse. Ele disse, por exemplo, que antigamente havia tipo um pressário, as coisas aumentavam e havia um controle. E agora cada um coloca o preço que quiser. Naturalmente que o preço não pode ser colocado para tudo, não é? Sr. Paulo, nós estamos numa economia de mercado livre. Há muita coisa que não se controla o preço. Deixa-se o mercado, a procura e a oferta. Quem oferece mais, quem quer dar mais dinheiro para muita coisa. Mas, novamente, nos bens essenciais, lá é que as entidades reguladoras entram, estabelecendo preços máximos para que todos os consumidores tenham acesso a essas coisas básicas. E, às vezes, é o Estado que entra para pagar quando há um prejuízo por parte do comerciante, não é? Se para vender está a perder dinheiro, lá o Estado entrará nesses bens essenciais. Agora, se as entidades reguladoras estão ou não a funcionar, não sei qual é que tem sido o impacto na Ilha do Fogo. Também não iria tão longe, não é? Temos de ser justos. Pelo menos cá em São Vicente, na praia, eles fazem as funções que fazem. Poderiam fazer melhor, poderiam defender mais também a causa do consumidor, que está nos estatutos deles, para regular a economia, mas a economia para quem? Para os consumidores, naturalmente. Por isso, nunca calcular, ter apenas os fatores frios que não levam em conta se o consumidor final vai ter acesso. Isso eu acho que pecam realmente. Uma telespectadora, Maria de Fátima, da Ilha do Sal, que lançou uma pergunta diretamente para si, diz assim: sim, Sr. Nelson, não há aumento de salário, como justifica o governo, mas há aumento de bens alimentícios e há aumento de tudo, mas como é que vamos pagar esses tantos impostos com o baixo salário? Quanto está a defender o governo, segundo diz aqui a Maria de Fátima? Bom, primeiramente eu não defendo o governo, eu defendo a racionalidade e a realidade que vivemos. É isso que eu estou a defender. E falando realisticamente, eu compreendo de todo esta questão na lógica de não tenho rendimentos para o consumo do essencial, como é que eu vou suportar isto? E eu compreendo a aflição desta pessoa, assim como de grande parte da nossa população que está nesta circunstância. Não é de nada agradável estar e sentir-se impotente face a um aumento de preços, com perda de poder de compra e sem aumento de recursos. Perfeitamente compreensível. Mas também a realidade mostra-me que não há condições de atribuição de aumentos salariais neste momento. As empresas não faturaram no tempo da pandemia. Pelo contrário, viram acrescido os seus custos. O Estado também não arrecadou mais receitas no período da pandemia. Pelo contrário, perdeu recursos e tem um manancial de despesas correntes que tem de dar vazão. Paga polícias, paga professores, paga saúde. Portanto, esse dinheiro vem do orçamento do Estado, vem das receitas que o Estado tem. Se o Estado não arrecadou mais e tem de satisfazer essas necessidades correntes e não tem totalidade dos recursos para isso, a forma de o fazer é via impostos. Não temos pouco tempo para terminar. Eu gostaria de considerações finais da Eva, rapidamente. Considerações finais. Efetivamente, não é? O orçamento de Estado não é elástico, não é? Não há, e entendo a questão de que neste momento aumentar salários com que dinheiro? De onde é que sai esse dinheiro para se aumentar os salários? Mas efetivamente vamos todos trabalhar. Esta situação é transitória, está
dependente maioritariamente de dois, ou foi causado por dois fatores. A pandemia, que naturalmente destruiu muito do que tínhamos construído em termos de económicos, de uma estrutura económica, de uma rede económica. Estamos ainda a recuperar, perdemos rendimentos e agora também o aumento de preços, que é internacional e que se deve muito à transição energética, aumento da eletricidade, por causa da transição energética que principalmente os países mais ricos estão a fazer. Procuram mais eletricidade. Mas um telespectador que participou disse que Cabo Verde deve apostar melhor na questão, por exemplo, apostar nas energias renováveis primeiro, né, para produzir energia e eletricidade que nós consumimos e depois agora fazer essa transição aqui. Sim, é que nós não temos essa capacidade que têm os países ricos que estão a fazer isso agora. Portanto, temos de ser realistas. Esta é a situação internacional que não podemos mudar. Mas Cabo Verde pode dizer às instâncias internacionais: vocês também, o custo desta energia, computem o custo desta transição também no custo que está a ter nos países pobres, que não agora conseguem vou ter que ouvir aguentar. o Nelson Faria mesmo para terminar, mas tem um aspecto também, nas suas considerações finais, eu gostaria que falasse disso. Por exemplo, quando há aumento de preços, há menos dinheiro a circular. Menos dinheiro, as pessoas não conseguem comprar, porque as pessoas não há aumento salarial. As pessoas não conseguem manter aquele equilíbrio. Isto é mau para a economia também. Para as suas considerações finais, para olhar para isso e para terminar. O consumo é um dos fatores económicos determinantes, mas não há consumo se não há bens também. E muito do aumento do preço é exatamente pela redução da produção de bens e serviços ou aumento de custos desses bens e serviços. Logo, aumentar o rendimento per si, sem o correspondente aumento de bens e serviços disponíveis, apenas irá inflacionar o preço desses bens e serviços pouco no mercado. Portanto, aí não pode ser. O que eu quero dizer é que este momento é realmente difícil, não é agradável para ninguém. Apelo à racionalidade, ao bom senso, ao sentido do necessário, do prioritário e, sobretudo, ao bom senso e a lucidez em lidar com este momento que é difícil para todos nós. Também eu agradeço a presença de dois. E mudar os nossos hábitos neste, no consumo de eletricidade. Neste programa. E hoje nós falamos aqui, apresentamos algumas soluções de minimizar esses efeitos do aumento do custo de vida que acontece neste momento aqui em Cabo Verde e a nível mundial também. Voltaremos a estar juntos agora na próxima segunda-feira. Vamos falar da real influência dos influencers. Vamos ter dois aqui nos estúdios na próxima segunda-feira, às 6 da tarde. Fique bem.